disseram que tem evidências que soldados chineses estão lutando do lado da Rússia. Qual seria a reação dos Estados Unidos se isso for provado? Acho que, além disso, estamos procurando fazer com que essa guerra possa cessar. Tem muitas pessoas jovens russos e ucranianos que estão morrendo. Nós estamos tentando achar uma maneira de acabar com essa guerra. Uma das ativistas foi libertas depois do pedido de muitos amigos nossos, muitos contatos nossos. Ela que tinha uma relação com um dos soldados americanos. E eles fizeram um acordo e conseguiram a libertação desta jovem bailarina que estava na prisão na Rússia. E nós conseguimos libertá-la e nós esperamos poder também costurar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. Tenho certeza que se eu fosse o presidente na altura da invasão, essa guerra jamais teria acontecido. Eu acredito que nós temos que nos mover rapidamente para terminar com essa guerra. E também em relação aos reféns em Israel, nós sabemos que tem 59 corpos sob a custódia do Hamas, mas apenas 24 estão vivos. Muitas mães e pais estão vivendo, estão me procurando para tentar repatriar os corpos dos seus filhos. E eles querem os corpos de volta. Inclusive, aquelas pessoas jovens que estão vivas, nós estamos tentando recuperar. Quando eu encontrei com um dos responsáveis pelas negociações, ele me disse que há 59 pessoas. Mas eles consideram que apenas 24 estão vivos e o restante estaria morto. E eles querem que eles sejam repatriados independentemente de estarem vivos ou mortos. Nós estamos próximos de conseguir recuperá-los. Nós estamos perto disso. Muitos deles voltaram de uma maneira muito ruim, com uma saúde muito ruim. Não só fisicamente, mas mentalmente também, porque ficaram longe de casa por muito tempo. O que eles passaram ao longo desse período foi incrível. Nós sabemos que o Hamas é um grupo completamente repugnante. Eu acho que nós estamos próximos de um acordo com as tarifas, mas a gente precisa fazer um acordo que nós gostamos. Eu não posso fazer todos os acordos em um único dia. Eu disse para o Scott, secretário do Tesouro, e outras pessoas que trabalham com ele. Nós temos várias empresas de direito que me pagaram muito dinheiro em relação a vários processos. E nós temos os melhores advogados trabalhando nisso. Vocês vão precisar com certeza de muitos desses advogados. Trabalhando em questões criminais. Nós temos muitos advogados que pagaram cerca de 100 milhões de dólares por escritório. Tem utilizado isso em tarifas jurídicas, em taxas jurídicas, honorários de advogados. E nós vamos utilizar essas prestigiosas firmas, prestigiossos escritórios para nos ajudarem a fazer os melhores contratos e acordos.
Se o senhor não conseguir atingir os seus objetivos de negociação em 90 dias, o senhor vai voltar as tarifas para um ponto mais alto? Eu acredito que nós poderemos alcançar tudo aquilo que foi planejado, mas caso isso não aconteça, nós voltaremos para as tarifas iniciais. O senhor disse ontem que estaria considerando algumas exceções para algumas empresas específicas. Em que pé está isso? Eu não estou considerando agora para nenhum país ou empresa, mas é possível que eu o faça no futuro. Mas nós não temos essa situação atualmente. Isso pode acontecer. Nós temos flexibilidade. O que o senhor pretende fazer com o dinheiro que será acumulado através das tarifas? Pagar o débito nacional? Construir mais infraestrutura dos Estados Unidos, milhares de quilômetros de muralhas, do muro. Sim, os números são incríveis. Nós tínhamos já ótimos números na minha última administração, mas essa está superando ainda mais. Mas esse é um processo muito caro. Nós tínhamos nesse final de semana centenas de milhares de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos a partir de Tijuana, no México. Tentando todas se espremer por uma pequena fresta de concreto. I've looked at that during the Biden administration. You couldn't see a piece of that concrete. There were so many people on it. Agora eu consigo ver que, comparado com a administração Biden, você jamais conseguiria ver um espaço para essas pessoas passarem. De tanta gente que tinha. Mas esse dinheiro das tarifas vai ser usado para isso também, vai ser usado para muitas coisas, para fundos. Pamela está fazendo um grande trabalho, vai ser utilizado para vários setores. It's a baseline. It depends on what they're adding. O 10% é uma base. Os países podem negociar isso. Ele diz, apenas uma base. E cada país é diferente. Todos os países são diferentes. Alguns estão tirando certas vantagens que outros não estão. A China tem um superávit de $1 trilhão. Os números são malucos. Alguns outros países têm uma situação mais adequada, mas eles nos machucam economicamente de outras maneiras. Por isso que olhamos cada um deles de maneira diferente. Nós estamos olhando para as tarifas como um único bloco. Retaliation, and then they heard about what we did with respect to China and others, but China. E outros países também tentaram nos retaliar e escutaram o que nós fizemos com a China e pensaram de novo e decidiram recuar. A União Europeia foi muito inteligente, eles voltaram atrás. E nós estamos fazendo isso para evitar com que tirem vantagem dos Estados Unidos. Eu não culpo nenhum dos povos, nenhum dos países. Eu culpo aquelas pessoas que estavam antes de mim sentando naquela mesa, tomando as decisões aqui nos Estados Unidos. Eu estou fazendo algo que muitas dessas pessoas não gostariam de fazer. Eu estou trabalhando duro para fazer esse país grande novamente. Eu disse na última administração. Eu estava lendo alguns dos acordos que foram assinados na última administração e eu me perguntava quem que assinou isso, quem autorizou isso. É tão enviesado.
Por exemplo, com o Japão. Nós tivemos o primeiro-ministro aqui nos visitando, Shinzo Abe. Era um grande amigo meu. Nós defendemos eles, mas eles não nos devem defender. Isso não soa bem. Isso não é um acordo. Não é um acordo de defesa. Nós pagamos centenas de bilhões de dólares para proteger eles. Nós pagamos todo o dinheiro. Mas se nós formos atacados, eles não devem fazer nada para nos proteger. Isso não soa como um acordo maravilhoso. Isso não foi apenas um, foram milhares. Perguntei quem fez isso. Foram pessoas que queriam destruir o nosso país ou simplesmente não ligavam para nada. Simplesmente difícil de acreditar quão ruim estava a situação. E as mesmas coisas eram válidas para acordos comerciais. E mesmo eu, quando vou negociar com alguns países, muitas vezes tudo que eu peço eles me dão. Eu acho que quando eles estavam negociando, eles não ligavam ou não perguntavam, estavam envergonhados. Ou eles odeiam o nosso país. U.S. Steel is going to do very well now because of tariffs, and I don't know. A US Steel vai melhorar bastante por conta das tarifas. US Steel, if you go back 80 or 90 years, that was a. Você for atrás na história 90, 80 anos atrás. If we were around, we would have been very proud of it. Today we have different types of companies that are big. Hoje nós temos diferentes tipos de companhias que precisam dessa ajuda. I love Google, and I got to like the people. Eu gosto do Google, eu comecei a gostar das pessoas que estão controlando essas empresas. Eles não me gostavam muito de mim na primeira administração, mas agora gostam muito de mim. Quando você olha para esses acordos de 80, 90 anos atrás, era um país diferente. E agora você vê que é uma situação extremamente diferente. Todos esses locais, lacunas em branco vão ser completas em breve. Muitos países, como a China e outras nações, estavam vendendo muito aço para nós. E logo a nossa indústria do aço, a nossa indústria siderúrgica vai voltar a florescer. Nucor e tantas outras companhias estão construindo muitas novas empresas siderúrgicas, fábricas. Nós também temos muitas empresas de carros. Eu não tenho nada contra o México. Eu acredito que a presidente deles, a Claudia Sheinbaum, é uma grande pessoa. É uma pessoa incrível. E ela está sendo muito gentil. Eu não quero machucar o México. Mas há 3 empresas de carros que estavam prestes a inaugurar suas fábricas no México e eles pararam esse processo para se mudar para os Estados Unidos. 90,000 plants and factories since NAFTA. 90,000. Nós perdemos 90 mil empresas e fábricas dos Estados Unidos desde o começo da NAFTA. E nós vamos trazer todas elas de volta. Aquele período do tempo que não é tanto tempo atrás. Se você tivesse um mapa com todos os pins, eu não sei onde você colocaria 90 mil fábricas que foram perdidas desde a assinatura da NAFTA. Nós perdemos cerca de 6 milhões de trabalhos, de empregos. Vamos trazer muitos deles de volta. Nós vamos trazer mais do que aqueles que foram perdidos. Said, look, you can leave, but if you're going to build a factory someplace else,
E se um presidente dissesse que estaria construindo a fábrica em outro lugar e mandando os empregos embora daqui, se o presidente dissesse isso naquela época, contrariasse essa decisão, eles estariam todos aqui agora. Eu fiz esse discurso há um ano atrás. Eu disse que se eu ganhar, nós vamos cobrar uma grande tarifa na fronteira para todas essas empresas ficarem aqui. Você quer comprar um carro que é importado, você vai pagar 25% de tarifas daquele produto importado. Se o presidente dissesse, se você deixar nosso país, se você deixar o Michigan, deixar Detroit ou qualquer outra cidade americana, eu amo todas essas cidades, amo todos esses lugares. Mas, do que o presidente deveria dizer, você deixa o nosso país e vai demitir todos esses trabalhadores, deixar tudo para trás e construir as suas fábricas em outros países, você vai pagar 50% ou 100% de tarifas. Com certeza eles não teriam deixado o nosso país. O que nós temos que falar é de forma bastante clara, e não precisa nem ser escrito, pode ser até verbal o anúncio. Se alguém tivesse feito isso, eles jamais teriam deixado. 90 mil fábricas, é difícil de acreditar. So just getting back to your, because I'm the great weaver of all time. To weave, you have to be a genius. Para negociar, você precisa ser um gênio. Eu sou o melhor de todos. O aço americano era um grande nome nesse país. Nós tínhamos grandes nomes, agora nem tantos. Mas o aço dos Estados Unidos, US Steel, mas para não deixar eles funcionarem e comprar de um outro país, por exemplo, o Japão, é difícil para mim fazer. Alguém possa querer os produtos deles, o aço deles. Talvez uma grande empresa poderosa poderia fazer um bom trabalho, mas caso eles querem ficar aqui e pagar menos tarifas, terão que pegar o nosso aço, comprar o nosso aço. Agora eu me sinto melhor em relação a isso. Eu conheço isso muito bem. Penso isso como um investidor. They will no longer have an investment, they'll have the whole thing. That's the way it works. They're very smart. They're very, very smart people. We're dealing with very smart people. São pessoas muito inteligentes, são negociadores muito bons. São gênios. Olha o que eles fizeram com o nosso país, esses outros países. Eu não culpo a China ou de um outro país. Se eu estivesse aqui, isso não aconteceria. Eu tenho grande respeito pelas pessoas. Tudo aquilo que nós precisávamos é ter um presidente que sabia o que estava fazendo. E nenhum desses países, nenhuma dessas empresas teriam tirado vantagem dos Estados Unidos. Eles precisavam de uma lição, uma aula em negócios básicos. Se eles vissem qualquer uma dessas fábricas de carro deixando nosso país como elas fizeram 30 anos atrás, isso jamais teria acontecido. I think it's terrible. I just heard it from Lori, and I appreciate it, and you heard it from Elon's people, right? That's right. Elon's done a fantastic job. Look, he's sitting here. Elon está fazendo um trabalho fantástico, ele está sentado aqui. Eu não preciso de Elon para nada, mas eu sei que esse cara está fazendo um trabalho fantástico. And they said, "Oh, did you get a bargain?" No, I said, "Give me the top price. I paid a lot of money for that car." Eles me perguntaram se eu estava fazendo algum tipo de negociação. Falei, não, me deu o preço mais caro. Drive around in it. Margot, Natalie, todas essas pessoas do escritório dirigindo todos os lugares com os mais bonitos carros feitos pelo Elon. Mas eu fiz isso apenas como um sinal de respeito, de apoio.
porque ele está fazendo um trabalho fantástico. E ele não foi tratado de forma correta. Eu não quero falar quem nos procurou, mas eu acho que nossos acordos vão funcionar bem. O que eles fizeram ao nosso país, eles destruíram nossa base econômica. Nós estamos fazendo já 2 bilhões de dólares por dia agora. During Biden, we were losing $3 billion a day. E com o presidente Biden estávamos perdendo 3 bilhões de dólares por dia. Foi o pior que aconteceu na história do nosso país. Você pode fazer muito dinheiro se você tiver a pessoa correta nesta posição onde eu me sento. Permitir que todas as prisões do mundo se abram, não só da América Latina, mas da África, da Ásia, do Oriente Médio. Essas pessoas más vierem ao nosso país. Muitos deles foram jogados à nossa fronteira. E essa mulher que trabalha no Departamento de Segurança Nacional, ela ama o seu trabalho. Eu não sei porque eles permitiram isso. Talvez eles odiavam o nosso país. E quem, em sã consciência, deixaria milhões de pessoas desconhecidas entrarem no nosso país de forma tão fácil? E você pode olhar para essas pessoas e ver que elas não iriam nos ajudar. São pessoas muito, muito duras. E eles deixaram essas pessoas entrar nos Estados Unidos da América. Inflação nós podemos consertar e todas as outras coisas podemos consertar. Mas isso é algo não só horrível, mas muito difícil de realizar. Deportações, autodeportações. Eles devem saber que isso não funcionaria bem. Nós precisamos de pessoas, precisamos muito delas para o setor de empregos, mas queremos que elas venham aqui de forma legal. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Muito bem, foi essa, o teor. Nós vamos agora repercutir. Claro que nós vamos destacar dessa longa reunião os pontos que diretamente afetam o nosso país, a nossa economia e influenciam a sua vida, o seu bolso. Então, vamos começar aqui. Nós temos uma consagrada, experiente economista aqui na nossa bancada, professora Carla Bene. Eu vou começar perguntando para ela sobre essa estratégia do Donald Trump. A gente sabe, Carla, que os Estados Unidos está com uma dívida pública de 36 trilhões de dólares. Vai fechar esse ano com um déficit fiscal, não é só aqui no Brasil, hein? De 2 trilhões de dólares. Vai ficar com 38 trilhões. E hoje a maior ameaça aos Estados Unidos, na visão deles, é o multilateralismo. Ou seja, os BRICS aglomerando vários países, ameaçando substituir o dólar como lastro para as transações comerciais, pelo ouro e por uma moeda que eles vão criar, a moeda dos próprios países que estão negociando. Com isso, os Estados Unidos para de financiar sua própria dívida, infestando o mundo com seus dólares. O Trump tem uma estratégia de botar fogo no parquinho e quebrar essa aliança entre países menores, forçando-os a discussões bilaterais. Essa é a estratégia com esse sobe e desce de tarifas. Qual a sua visão e como isso afeta o Brasil? Essa estrutura que a gente está vivendo agora, ou seja, esse chutar de tabuleiro, né, que é o fogo no parquinho, como o Capês agora acabou de falar,
Os Estados Unidos ele tem um problema que é chamado déficit gêmeo, são 2 déficits. Ele tem o déficit fiscal, como disse o Capês, e também tem na parte de importação e exportação, porque ele importa mais do que ele exporta. Então, ele tem esses 2 déficits. Mas ele tem outros problemas maiores, ele está sofrendo um efeito colateral que veio de Bretton Woods, veio da reestruturação internacional, do dólar como reserva internacional do mundo. Ele teve um bônus gigantesco com isso, mas também ele tem outros ônus e outros problemas. Então, agora, a ideia eu desmonto, a ideia do Trump é mais ou menos a seguinte, ele, no bilateral, ele é mais forte. Então, ele desmonta a estrutura multilateral, desmonta os grandes organismos e passa a negociar tete a tete, digamos assim, com os outros países onde ele tem uma força muito maior. Essa estrutura tarifária é uma estrutura que tem um efeito colateral de inflação interna, né? Porque os países não pagam impostos, isso é importante entender. Nem o país paga imposto, quem paga imposto é a empresa importadora e a empresa importadora repassa isso. Então, no final das contas, quem vai pagar esses impostos são os consumidores, no caso aqui nosso do Brasil, ou o americano. Então, para ele, nessa estratégia, vai pesar um pouco a popularidade versus aquele preço que vai subindo na prateleira. E como as regras mudam, esse é o problema central, né? Amanhã ele muda a regra e não respeita os 90 dias. Então, fica bem difícil para a gente fazer previsão e as empresas trabalharem com investimentos aqui. Coronel Sérgio Marques, bem-vindo aqui, bom vê-lo novamente. Como disse a professora Carla Bene, os Estados Unidos têm um déficit na balança comercial. Com a China, mais ou menos uns 300 bilhões de dólares, em que ele manda mais do que recebe. Canadá, 63 bilhões de dólares. União Europeia, mais ou menos uns 230, 235 bilhões de dólares. Quando o Trump sobe as tarifas, ele não está agredindo, ele está, na verdade, respondendo. Por que, então, que ele sobe e desce? Dizem que ele fala, bom, eu vou subir as tarifas, os produtos vão chegar aqui mais caros nos Estados Unidos. Em compensação, com o país se reindustrializando, eu baixo os tributos e, consequentemente, eu faço esse equilíbrio. Tem pé e tem cabeça esse plano do Donald Trump? Por que essa montanha-russa de sobe e desce sem parar? Bom, Capês, colegas de bancada e todo aquele que nos prestigia, uma ótima tarde. A característica principal de Trump é a imprevisibilidade, né? Então, é essa palavra que nós podemos defini-lo. Primeiramente, em relação a essas taxas, vamos assim imaginar que lá no começo, logo na assunção, ele prometeu que iria realizar essas mudanças tarifárias e mudou inúmeras vezes, né, durante esse período. Inclusive, na questão de semanas, ele acaba tendo um posicionamento, daqui a pouco ele muda ou até prorroga, como é o caso com 75 países, ele acabou prorrogando o tarifaço, né, que foi feito para cada país, com algumas regras que ele mesmo inventou, e acabou nivelando a 10% essas taxas para todos os 75 países que eles têm maiores relações comerciais. Com exceção da China, né, que na China está a 125% a taxação, porque também a China não aceitou essa ameaça comercial, acabou também taxando os Estados Unidos e, consequentemente, a taxação da China foi elevada, diferentemente dos demais países, que vai permanecer por 90 dias constantes nos 10%. Agora, qual é o grande objetivo de Trump? O que ele diz é que ele deseja que o país, Estados Unidos, tenha uma nova reindustrialização com o retorno das indústrias que estão espalhadas pelo mundo, principalmente na China e países do Extremo Oriente. Então, ele deseja que essas empresas, essas multinacionais americanas, retornem para os Estados Unidos para que o americano possa ter o emprego localmente. Essa é a grande proposta que ele tem. Se vai dar certo ou não, vejamos que os países já estão, muitos deles já estão
arregando, entre aspas, e pedindo o quê? Bilateralmente, ou seja, um acordo bilateral dos países. Esse talvez seja o maior propósito de Trump, escolher país e falar com o país um a um, evidentemente com os critérios americanos. Meu querido João Bellucci, o liberal convicto João Bellucci. João, no dia 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Milhous Nixon disse que o dólar não seria mais lastreado em ouro. Ou seja, os Estados Unidos podem imprimir quanto dólar quiser, muito mais do que ele tem em reservas de ouro no país. Ou seja, compre dólar porque eu estou dizendo que é bom, não porque eu tenho ouro. E com isso, eles inundaram o mundo de dólar. Todas as transações têm que ser feitas em dólar. Quem quiser negociar país com país tem que ir para o sistema SWIFT e converter sua moeda em dólar, de maneira que ele pode ter uma dívida de 36 trilhões, porque ele emite papelzinho à vontade. Como dizia o Milton Friedman, para cada 10 centavos que eu gasto emitindo uma nota de $100, eu mando $100 em valor para o mundo inteiro. E que se dane o mundo. Para piorar, em 1974, a Arábia Saudita disse: cotação do petróleo é só em dólar. Muito bem. O ano passado, mais do que nunca, a economia americana foi ameaçada pelos BRICS, uma organização de países cada vez maior, não é mais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são vários outros países, ameaçando, inclusive o presidente Lula falou isso várias vezes, de desdolarizar as relações entre países. O presidente Lula até disse: por que eu preciso comprar em dólar, vender em dólar? Eu tenho que usar a moeda do outro país. O Trump, quando ameaça essa guerra, ele está querendo, nesse momento, dizer para os países: não abram mão do dólar, porque eu vou retalhar. Vocês vão quebrar a economia dos Estados Unidos, mas eu quebro vocês antes.